Concordo com o senhor. Agora, aborto, legalização do aborto. Qual é a prioridade disso para o Brasil? Mas tem uma coincidência aí. Tem uma coincidência que pouca gente percebeu. Sabe quem é que está afim disso? Alguns ministros do STF e o governo Lula, meu amigo. O governo Lula sonha com isso. E não é de hoje, não. Há décadas eu acompanho o PT nesse aspecto. Ele é a favor do aborto. Total. Está aí o Conselho Nacional de Saúde. É agora, dias atrás, semanas atrás, que simplesmente o Conselho Nacional de Saúde foi lá, com a assinatura da ministra da Saúde, numa resolução aprovando o aborto e a maconha, com orientação para isso. Esse é o governo Lula que tinha assinado a carta no ano passado, na eleição, dizendo que respeitaria a vida em todas as suas fases, que é contra o aborto? Absolutamente. Então, foi um estelionato eleitoral que o povo brasileiro sentiu, mas ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. O presidente Lula participa neste momento de cúpula para discutir novo pacto financeiro global em Paris, na França. Lula fala neste momento ao lado do presidente francês Emmanuel Macron na Assembleia Nacional da República Francesa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje da cúpula para um novo pacto financeiro global. Ronaldo da Silva está em Brasília e traz as informações sobre este assunto. Senhores do mundo. Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Bem, mais um vídeo para vocês. Que ele vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando, do sistema político do governo 666 da besta. Tem um ditado popular que diz que a informação é algo muito precioso. E isso é verdade. A informação, a escrita, a verdadeira informação, ela é valiosa. E é com ela que nós podemos progredir, aprender, saber. Conseguimos saber do passado, do presente e do futuro. É claro que este canal preza em levar a verdade de Deus, principalmente escatologia, o fim do mundo e a volta de Jesus, ou a volta de Jesus e o fim do mundo. Esse canal não é monetizado, não recebe sequer um centavo. Desde a fundação de outras origens de outros canais que eu venho fazendo e venho sendo perdido, ter recebido strike, perdido vários canais. E não será diferente com esse também. E não será diferente com esse canal, que também a qualquer momento pode se doar. E nós sabemos que milhares, talvez milhões de canais já foram deletados do YouTube. Canais antigos, canais de 10, 15 anos atrás foram deletados. Canais bons. Canais esses que traziam muitas coisas maravilhosas, como a própria enciclopédia, ou a própria mídia, ou os próprios controladores da mídia. Eles dizem que são teorias conspiratórias. E alguns ainda estão aí. Voltaram, fizeram outros canais como Thiago Lima, Rômulo Marasquim, o Encarando o Sobrenatural. Tem alguns canais que perderam, levaram strike, foram banidos, como até mesmo do Thiago Lima, o antigo lá, que tinha mais de 1 milhão de inscritos. O que sobrevive até hoje é o Encarando o Sobrenatural, porque ele consegue driblar o algoritmo do YouTube, das plataformas, dos robozinhos aí, do governo 66, do controle. E tudo que foi pregado
ou tudo que foi falado, ensinado, mostrado até mesmo em matérias jornalísticas, o que eles dizem que quando nós falamos nova ordem, nova era, é a teoria da conspiração. Mas como eu sempre digo, meus queridos e amados irmãos, você vê o tempo todo nos jornais falando sobre uma nova ordem mundial, um pacto global, uma nova era, um reset, enfim, você vê o tempo todo nos jornais. Uma nova governança global, é uma nova ordem mundial. Só que o sistema dos robozinhos não aceita e diz, é teoria da conspiração. Isso não é verdade, isso é fake news. Queridos, dentro dessa realidade eu trago para vocês a informação, o que está na escritura, o que está escrito, que até mesmo hoje no YouTube, até nas outras plataformas mais radicais, como por exemplo Facebook e outras, dizem que eles colocam até censura lá em versículos bíblicos, na palavra de Deus. A mensagem que está aqui, o vídeo que está aqui é nocivo, prejudica. A mensagem que está aqui é discurso de ódio, a palavra de Deus. Então eles dizem que a palavra de Deus, que as escrituras é discurso de ódio. Por quê? Porque na verdade ele tem as leis de Deus, o qual todo homem vai prestar conta, desde Adão até o último que morrer. Esse governo humano, terreno, de justiça, que diz que a própria palavra diz que é trapo de imundícia, a justiça dos homens, então ela é toda no geral, no universal, a justiça do homem é como trapo de imundícia, está escrito, é o que nós vemos. Mas você tem que entender que hoje está se cumprindo a palavra de Deus, a revelação vinda na escritura, que o anticristo, o governo político do anticristo, que é um governo político, ele mudaria os tempos e as leis. Então tudo que é pecado, não é que era, é que é pecado, ele está sendo mudado. Estão colocando e implantando as leis da nova era, do novo mundo, do anticristo, do iníquo, daquele que vai prosperar em tudo quanto fizer, pois isso vai ser permitido por Deus. Ele vai prosperar, leia lá em Daniel, e ele prosperará em tudo quanto fizer. Ele vai perseguir os cristãos, os filhos de Deus, aqueles que vivem o evangelho e a verdade, e vai eliminar. Então, queridos, tudo que nós falamos aqui, o que eu falo, são informações que um dia vão chorar de fome. Não de comida, não de bebida. Isso vai haver também. Mas vão chorar por falta da palavra de Deus. Enquanto que eu trago um vídeo para vocês falando da escatologia, a volta de Jesus, Mateus 24, as cartas dos apóstolos, mostrando para você a realidade. Não trazendo terror, não trazendo, como se diz, o caos, mas mostrando como vai ser, revelando para você aquilo que o próprio Deus nos revelou intermédio da boca do Senhor Jesus em Mateus 24, e o qual Deus revelou, e qual Jesus revelou, que o Espírito Santo revelou intermédio das bocas, profetizado pelos apóstolos, as cartas dos apóstolos do final do mundo, e do que ia acontecer. E hoje já está acontecendo, na era do fim, em 2023, pós-Cristo. Bem, querido, supostamente dizem que é teoria da conspiração. Supostamente dizem que são teorias, conspiratórias. Mas veja bem que eu vou deixar para vocês o que está nas escrituras e na palavra de Deus. Esse canal não abrange, não cresce porque está no blacklist, porque eu falo muito sobre a nova era, nova ordem, New World, dos senhores do mundo. Então, a própria plataforma, o robozinho, o sistema, ele lança um dispositivo que bloqueia e que coloca o canal, por exemplo, em blacklist, em lista negra. Então as pessoas, ele não é recomendado. As pessoas navegam pelo canal do YouTube, pelas plataformas sociais e não conseguem ver, a não ser que você compartilhe, a não ser que você dê like, a não ser que você faça algumas coisas assim para que o robozinho entenda que é de grande referência.
Mas aqui eu não peço like, eu não peço nada a você. Aqui vai vir assistir e vai observar e vai se inscrever aqueles que realmente Deus vai enviar. Aqueles que têm sede por verdade. Aqueles que não são gado. Não são gado, são ovelhas. Gado ouve homem, ovelha ouve Jesus. Ovelha ouve o seu Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Ouve a Jesus Cristo, seu Filho. Ouve o Espírito Santo que foi enviado pelo Pai intermédio de Jesus, quando ele subiu. Então, queridos e amados irmãos, eu digo para vocês que o que eu vou trazer para vocês aqui são versículos bíblicos revelados. São revelações e está revelado. A palavra mostra. Eu sempre refriso e falo e torno a falar novamente. Eu não me canso de falar. Sabe por que eu não me canso? Porque a palavra diz que o povo, as pessoas, eles iam zombar. Onde está a volta de Jesus? Eles iam tirar sarro. Até penso muito naquela parte quando Abraão intercedeu por Sodoma e por Gomorra e intercedeu pelo seu sobrinho Ló. E ele viu os anjos lá. Deus, né, tem toda aquela parte ali maravilhosa da revelação de Deus que fala com Abraão. Abraão orou, intercedeu, mas não teve como evitar. Mas o Senhor mandou, então, um anjo, ou os anjos lá tirar o sobrinho de Ló. E lá ele pregou o que vai acontecer. E ali tem alguns da família de Ló, que são seus genros. Eles riem. Ou eles até zombam. Como vai cair fogo do céu? Como vai se destruir? E não acreditaram, não creram. Então, naquela posição, os anjos tomaram pelas mãos a família de Ló e tirou da cidade. E tomou todo aquele povo de surpresa, entre aspas, a maioria, né? Mas os genros de Ló, não, eles sabiam, mas eles não quiseram, eles rejeitaram, e então receberam a sentença do fogo. Aonde aquela cidade foi destruída com fogo e enxofre. Então, irmãos, é a mesma coisa hoje. Algumas pessoas zombam, tiram sarro. Ah, cadê a volta de Jesus? Morre, acaba o mundo para quem morre, assim que eles dizem. E você leva essa mensagem, e daí aqueles que se acham grandes espertos e são até mesmo cristãos, se diz ser cristão, eles dizem: nossa, irmão, você é pessimista. Nossa, irmão, como você só fala só coisa ruim. Eu tenho ensinado pessoas, e até conversando com a advogada, essa advogada que prevê algumas coisas para mim aqui, do sistema monetário, que é tudo burlado e eles fazem coisas terríveis, e eu comecei a pregar para ela. E eu comecei a ensinar para ela. Ela falou: não quero ouvir. Eu só quero ouvir coisas boas. Aí minha mulher estava do lado e falou assim: eu também, minha esposa, que não quer ouvir a verdade. E a minha esposa é cristã, tá? Não quero ouvir. Eu já sei o que vai acontecer. As pessoas não querem enfrentar a realidade do Apocalipse, Mateus 24, o fim do mundo. As pessoas não querem ser confrontadas que um dia elas vão morrer, cedo ou tarde, hoje ou amanhã, ou daqui, não sei o tempo, pertence a Deus, vão morrer. Nós temos um propósito na criação de Deus. Ele nos fez, Ele nos criou a sua imagem e semelhança para nós adorar a Ele, servir a Ele, receber as benesses dEle. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. O homem se afasta de Deus, se lança na miséria, crendo em coisas que não existem, em deuses falsos, em religiões, em seitas, e essa é a verdade. Tudo que eu passo para vocês eu não aprendi de homem nenhum, eu aprendi com o Espírito Santo, e eu me esforcei e busquei isso para aprender. Trabalho com esses vídeos que eles falam que é teoria da conspiração, mas não é. Mas na própria palavra diz: faz sair esse povo que eu criei para me glorificar. Faz sair esse povo que eu criei para me adorar. Eles têm ouvido, mas não conseguem ouvir. Eles têm os olhos e não conseguem enxergar. Ouvir e não conseguem ouvir, nem perceber o que está para acontecer. Mas faz eles sair para me adorar. Então é isso que eu estou fazendo, levando a mensagem da Escritura a você. Levando a mensagem da verdade. E eu não me preocupo se você não quiser ouvir ou se você quiser pular.
para outro vídeo, para outro canal, não tem problema. Sabe por quê? Porque a palavra diz, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão minha voz. Então a ovelha do Senhor vai ouvir, vai querer aprender e não vai ficar com medo. Como eu disse, esse vídeo aqui não é para trazer terror e nem para apavorizar você, mas é para mostrar para você a realidade que vai acontecer amanhã. No dia de amanhã, digamos assim. No futuro, não sei o dia nem hora que vai acontecer. Eu só sei que vai acontecer. Eu só sei que o Senhor Jesus estendeu suas mãos, veio e morreu e deu sua vida por todo aquele que nele crê será salvo. Ele dará o livramento no dia da grande tribulação, está escrito no Apocalipse. Ele levantou 12 apóstolos e trouxe a você e a mim e toda a humanidade para ensinar e mostrar os acontecimentos. E eles perguntaram, indagaram Jesus, e Jesus trouxe os pareceres, como seria o fim do mundo, a sua volta e o juízo final. Ele revelou tudo. E agora nós temos a Escritura também. Temos a Escritura agora, ela é impressa em livros, ela na internet, mas as pessoas não dão importância a essa maravilhosa informação. Não dão importância. Bem, eu quero falar alguns assuntos com vocês aqui nesse vídeo. Meus vídeos são demorados, mas se você quiser aprender e quiser passar para os seus familiares, preparar o seu familiar, porque os sinais estão aí. Nós estamos vendo os sinais de tudo o que está acontecendo. Eu quero falar sobre alguns sinais. Tem um pastor que falou para mim certa vez, aliás, não era um pastor, era um irmão de igreja, na verdade, um cooperador. Ele disse, nós temos que lutar pelo aquilo que é nosso. A terra é nossa, Deus entregou a Adão. É verdade, Deus entregou a Adão, entregou a nós, mas o que Adão fez? Entregou na mão de Satanás. E por isso ele foi expulso, ele e Eva, do jardim do Éden, que era aquela terra abençoada. O jardim é a terra abençoada. E foi expulso para lavar a terra, e Deus amaldiçoou a terra e disse a Adão, maldita é a terra por tua causa. Por isso agora, do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. E ela produzirá abrolhos e ferrolhos, espinhos, enfim. Você vê que você carpa, eu vou lá na chácara, lá o carpo, de repente no outro dia tudo cheio de mato de novo. Dá para comer o mato? Não dá. É mato, é praga, é maldição. Então, meus amados, é o que nós vivemos hoje. Mas dentro desse projeto de Deus, como Deus é infinito em sabedoria, Ele já fez o projeto, já expulsou Adão, tirou lá do jardim do Éden e já pregou também que Ele ia trazer o Salvador e restauraria a vida do homem, daria a eternidade e faria novos céus e nova terra. E é isso que eu estou pregando, ensinando para você, se você quer ouvir. Se não quiser, paciência. Bem, queridos, vamos lá então falar um pouquinho sobre a nova era, a nova ordem globalista, um novo pacto global. Eles vão mudando, e se você ver lá na enciclopédia, está lá, nova ordem mundial, é teoria da conspiração, é fake news, não é verdade, é mentira, mas o tempo todo está lá. Bom, vamos lá. Há tempos atrás se falava que um dia tudo iria se tornar do governo 66, do anticristo, e teria que ter a ordem dele para usar de tudo aqui na face da terra, e vai ser assim até para comer. Por isso será implantado lá o governo do anticristo 666. Quem não tiver o número ou o nome desse governo não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder sobreviver aqui na terra, vai morrer de fome. Então, já acontece isso nos dias de hoje, ok? E chegaria o tempo que tudo seria colocado na mão do anticristo, da besta. Governo político, em blocos, é claro, né? Mas numa só, né? Pacto global. Então hoje nós estamos observando, se der eu deixo para vocês, venda das nossas praias brasileiras, venda da Amazônia, são todas leis do anticristo. Estão aprovando tantas leis absurdas, o qual o próprio Deus já avisou que eles mudariam os tempos e as leis. Até um banquete de gala, onde um homem em um traje caro faz um discurso sobre a aliança alienígena. Ele anuncia que estão perto de obter controle total da Terra, trazendo benefícios para os humanos da elite que se mantiverem ao lado deles. Ele compartilha as estatísticas de sucesso e é aplaudido pela plateia. Os amigos encontram um antigo membro do acampamento que mudou de lado. O sistema já está
todo dominado. E agora a mídia já começa a perceber isso. Vai resolver? Não sei. Acompanhe a cena dos próximos capítulos que dá medo de saber o que pode acontecer. Mas a gente vai continuar trazendo para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Desculpe ser muito realista com vocês, mas é o Brasil de fato que a gente conhece, tá bom? Grande abraço. Olha o que o senhor disse. Isso aqui são ovos. E o que é um ovo? Um ovo é um embrião. Você sabia que se você chegar num ninho de tartaruga que tem nas praias brasileiras e mexer no ninho, você vai preso. Preso. Você está cometendo um crime. A lei 9.605/93 diz isso. Se você pegar no ovo de tartaruga, você será preso. Por quê? Porque o ovo de tartaruga é um embrião de tartaruga. No entanto, a DPF 442, que a ministra Rosa Weber vai colocar em julgamento agora, a partir dessa próxima sexta-feira, está dizendo o seguinte: você pode arrancar um embrião da mulher, você pode matar uma criança, e uma criança de 12 semanas, olha que linda como é que ela é. Olha como é que já está formada. Esse você pode matar, ovo de tartaruga não. O Congresso Nacional aprovou uma lei já há algum tempo. Se você destruir um ovo de tartaruga, você vai presa. É um feto tartarugal. Agora, você não vai preso se destruir um ser humano? Quer dizer, na prática, as tartarugas merecem, por parte do presidente Lula, que era favorável. Ele foi, eu acho que, dado o tempo dele, entende, favorável ao projeto Tamar. É um ovo para ele, o ovo de tartaruga é mais importante que o ser humano, uma tartaruga é mais importante que um ser humano. Quer dizer, o que nós temos é um ser humano. Só para você ter noção, entende? A Academia de Ciências do Vaticano, em 1900, no início do século, 2000, 2001, eles fizeram um encontro para definir quando começa a vida, por cientistas a examinarem. Eu utilizei isso na minha sustentação oral, no caso das células tronco-embrionárias. Os cientistas de todo o mundo que vão bem, dizia eu aos ministros do Supremo, chegaram à conclusão que a vida começa na concepção. Depois, aquilo que todo mundo sabe, resolveram cientificamente ver se naquela célula primeira estava todo o mapa genético, que vai ser o Ives, a Leda, entende? E chegaram a estavam. Mapas, zigoto tem o mapa genético completo do que nós vamos ser. É um ser humano. Na Califórnia, uma onda de furtos tem forçado o fechamento de lojas e farmácias. Segundo a polícia, os ladrões estariam se aproveitando de uma mudança na lei que trata de furtos no estado. Esse tipo de crime virou contravenção e agora tem punição mais branda. Os furtos à luz do dia mostram os ladrões agindo livremente. Nesta loja, eles saem carregando mochilas cheias de mercadorias e roupas penduradas nos braços. Aqui, um homem entra em uma farmácia, enche uma sacola de produtos e vai embora. Em 2014, um referendo no estado da Califórnia decidiu que os furtos abaixo de $950, o equivalente a mais de R$5 mil, não seriam mais considerados crimes, apenas contravenções com pena máxima de 6 meses de prisão. O objetivo era reduzir a taxa de prisão por crimes não violentos, mas algumas autoridades acreditam que as consequências brandas seriam um atrativo para os criminosos. Este vídeo, por exemplo, mostra a ação de uma das gangues. A Procuradoria-Geral da Califórnia disse que já identificou, processou e condenou dezenas de suspeitos e que os furtos estão em queda. Mas o grande problema, segundo o chefe de polícia de São Francisco, foi a criação do chamado crime organizado de varejo, grupos criminosos que revendem os produtos roubados.
para onde a gente vai? Onde a gente vai parar com isso aqui? Dá uma olhada nisso. O Supremo Tribunal Federal decidirá tese geral sobre furto de itens de pequeno valor. A discussão no STF envolve o chamado princípio da insignificância. Atualmente, cada caso é avaliado de forma individual. Matéria da Gazeta Brasil. Você sabe o que é o princípio da insignificância? É o seguinte: a coisa não tem muito valor, deixa roubar. Cada juiz vai definir. Então, um cara, presta atenção na insanidade, um cara que geralmente nasceu em berço esplêndido, filhinho de papai, estudou nas melhores universidades, fez um concurso público, passou para juiz, ganha um salário de 30 e tantos mil por mês, vai definir o que é princípio da insignificância para você. Aí você, que mora na comunidade, ou você que mora, sei lá, que mora aí no sítio, você tem uma galinha para você passar aquele dia sem estar com a barriga roncando. E aí vem um safado e rouba a sua galinha. Para você, a galinha era a comida que você tinha no dia, ou era quem botava os ovos para você se manter. Custa, sei lá, R$100 a galinha cara. Galinha botadeira mesmo, a ródia, que colocava 3, 4, 5, 6 ovos por dia. Aquela vermelhinha, sabe? Eu sou da roça, gente. Eu fui criado na roça. Trabalhei em carvoeira já. Isso aí não é novidade pra mim, não. A ródia, sabe aquela galinhazinha, aquela vermelhinha, que bota pra caramba? Quem é da roça sabe o que eu tô falando. Se é que chama assim no seu estado. No Goiás é. Aí o cara me rouba a galinha. E aí o juiz que ganha 37 mil por mês, o ministro, vai falar, mas é uma galinha de 50, R$100, princípio da insignificância. Pode roubar, não dá nada não. E aí, você é o lesado. O que o STF quer fazer? Não, mas agora não vai ser o juiz mais não. Nós vamos definir valores aqui, até tanto você pode roubar, tá tudo bem. Isso remonta uma lei que é aplicada lá na Flórida e que está tornando a Flórida um caos, porque as pessoas entram, pegam qualquer coisa de pequeno valor. Imagina você que é dono de um mercadinho aí, você aí no Ceará, você aí no Nordeste, lá em Natal, tá lá em Natal, ali no Rio Grande do Norte, de repente você monta um mercadinho porque você quer melhorar de vida, entra um safado, pega um saco de arroz e fala, ó, é insignificante, tá? E se você fizer qualquer coisa, o preso é você, porque o cara tá permitido pelo STF, pelo princípio da insignificância. Ah, tá de sacanagem comigo. Pô, tá de sacanagem comigo. Aí reclamam o porquê que o Congresso resolveu tomar medidas contra o STF. O anticristo faria isso. O governo do anticristo, que é um governo político, faria isso. Estão fazendo. Eles são inspirados. Os políticos são inspirados por Satanás. Os políticos são inspirados por demônios, não por Deus. Aí você fala assim, não, mas irmão João, pastor João, não está escrito que as autoridades são constituídas por Deus e nós temos que obedecer? A palavra diz que as autoridades são constituídas por Deus, que nós devemos sim obedecer, desde que esteja alinhada com a Escritura e os mandamentos de Deus. Agora você fala para mim se a esquerda ou homens que fazem leis estão alinhados com a verdade de Deus. Aí você faz a sua análise e daí você passa a obedecer ou não. Eu posso deixar para você um decreto que foi ditado por Nabucodonosor, ao qual Sadraque, Mesaque e Abednego não se
se renderam, não obedeceram. E Nabucodonosor era uma autoridade levantada por Deus. Foi Deus que levantou com grande poder para dominar toda aquela geração perversa e má. Então, na verdade, Nabucodonosor era, como se diz, o chicote de Deus. Deus usava Nabucodonosor para escravizar aquele povo que não queria obedecer às leis do Senhor, para chicotear até mesmo Israel. Tanto que Sadraque, Mesaque e Abednego foram presos. E eram homens de Deus, estavam lá na prisão. Foram presos, depois passaram por aquelas fases e foram restaurados sua sorte pela mão de Deus. E chegaram a ser lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais, porque não se prostraram diante da imagem de idolatria e não adoraram lá o rei Nabucodonosor. Ok? Então isso é para vocês verem. Então toda autoridade é constituída por Deus para fazer a vontade de Deus. E no futuro Deus faz o quê? Lança Nabucodonosor por terra, tira ele do trono e lança 7 tempos, 7 anos, e ele virou como animal, como lobisomem, pastava como animais, suas unhas cresceram, seus cabelos, pensa no homem, sem tomar banho por 7 anos, tomando água do lodo. Pense em um homem cabeludo, sem pentear, pense em suas unhas, seus dentes sujos de comer pasto e grama, ele pastava como animal, pense, e se tornou um animal. Mas a palavra diz que depois de 7 anos, ele reconheceu que ele não era Deus. O próprio Nabucodonosor reconheceu: eu sou miserável homem. E ele pediu perdão a Deus, mesmo ali naquela consciência, ou naquele corpo debilitado, virado como se fosse um lobisomem, ou pior que um lobisomem, um animal. Ele conseguiu pensar, analisar, se arrepender, e o Senhor restaurou a sua sorte. Assim também está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas que se endeusam a si mesmo como animais irracionais se corrompem, está escrito. E não adianta eu orar, não adianta eu clamar, não adianta eu buscar para Deus mudar isso, porque isso já está profetizado e essas coisas vão acontecer. O homem irá de mal a pior. A volta de Jesus será como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma e Gomorra. A volta dele será assim, está revelado, não tem como mudar a sentença. A obrigação minha e tua é obedecer o chamado do Senhor Jesus. Você tem chamado? Marcos capítulo 16 diz: ide, pregai o evangelho. Então esse é o chamado teu e meu. Nós fomos chamados, escolhidos, estamos servindo ao Senhor? Sim, então faça isso. É uma ordem imperativa do Senhor Jesus: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Já está condenado aqueles que não têm o batismo, aqueles que não aceitaram o convite de Jesus já estão condenados. Aí você fala: mas eu tenho que ir lá para outro país? Não. A obra da salvação começa dentro de você, dentro do seu lar, da sua casa, entre irmãos, pais, filhos, dentro da família. Começa e você transmite para a mulher, filhos, enfim, e vai se abrangendo. Esse é o chamado do Senhor Jesus. Para nós fazermos o bem, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Então temos que começar a pregar e ensinar tudo o que Jesus ensinou. E depois também ensinar os bons costumes. Porque muitos dizem que não deve pregar usos e costumes. Isso não salva, salva sim. A palavra diz que nós devemos nunca abandonar os bons costumes como alguns fizeram. As más companhias corrompem os bons costumes, está escrito isto. Então, meu querido, é necessário você fazer isso. A salvação começa em você, no teu aceitar, no teu obedecer, e aí, intermédio de você se torna o quê? Luz. Palavra é luz, conhecimento é luz que sai da sua boca e transmite aos demais. Então você tem essa obrigação. Melhor antes não ter conhecido a verdade do que conhecer a verdade de quem é Cristo, o que houve, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Melhor você não ter conhecido o Salvador, o Evangelho,
a palavra, as leis, é melhor você não ter conhecido do que ter conhecido e agora não viver e não obedecer. Viu? Melhor não tivesse ter conhecido. É o que diz as escrituras. Bom, como eu estava dizendo a vocês, na continuação, meus vídeos são longos, como eu sempre disse, e já vou continuar na próxima etapa, porque aqui já aqueceu. Já continuo na próxima etapa, porque o meu celular não consegue fazer mais que 25 minutos e ele desarma, ok? Já continuo falando sobre a nova era, ok? Bem, queridos e amados irmãos, continuando aí na segunda parte, nesse vídeo, a suposta teoria da conspiração, a nova ordem, o novo pacto global, e eu tinha expressado algumas coisas para vocês. São mensagens preciosas. Com o nosso canal, não basta 170 inscritos, mas tá bom. Como eu disse, importa que aqueles que Deus queira que chegue até esse canal e venha ver e ouvir esses vídeos, assim seja. Eu só peço a você que compartilhe, dê like, para que possa o robô do YouTube, o algoritmo que é censurador, entenda que as pessoas têm que ouvir isso, é relevante ouvir isso, tá bom? Mas eu sei que são poucos que vão assistir esse vídeo, são poucos que vão ouvir essa informação maravilhosa para o dia de amanhã, que pode acontecer no dia do futuro. Não sabemos se é amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, mas isso aqui é informação. É a palavra de Deus e das coisas que estão acontecendo e as pessoas estão cegas, como está lá escrito na palavra, como eu disse anteriormente. Está lá, se eu não me engano, em Isaías, que diz bem assim: faz sair desse povo, que tem olhos, mas não consegue enxergar. Tem olhos, estão vendo, mas não conseguem enxergar o que está acontecendo. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir nem perceber o que está acontecendo aí no governo 66 da besta, no governo político do novo pacto global, da nova ordem deste mundo, ok? E eu vou trazer para vocês alguns versículos bem lá do passado que nos relata de todas as coisas. Até mesmo um versículo que diz que Deus anuncia o fim desde o princípio e fará toda a tua vontade, ou fará toda a sua vontade. Deus anuncia o fim desde o princípio e fará toda a sua vontade, e acabou. Nós vemos aí um povo, até mesmo cristão, pregando um mundo sustentável. Não tem que fazer isto ou aquilo. Você pode fazer o que você quiser. Você tem que ser responsável, sim, por tudo que você faz, ser limpo. Que até mesmo o Senhor questionava lá, quando Israel estava saindo lá do Egito, onde eles saíam no campo e faziam suas necessidades fisiológicas, e acabava trazendo doença. Então o Senhor falou: vocês são muito, digamos assim, vocês são muito porco. Por favor, Deus deu orientações. Vocês cavem um buraco e enterra a sujeira de vocês. Faça igual o gatinho. O gato é mais sábio que vocês. O gato vai lá fazer necessidade na areia ou no chão, vai lá e enterra, né? E lá naquela época não. Eles iam e ficavam no meio das tendas. Seriam mais de, 1 milhão, 2 milhões de pessoas que saíram lá juntando crianças, jovens e adultos, e eles faziam a sua necessidade lá em volta das tendas. E aquilo, pense no odor, pense nas bactérias, pense no mal que poderia acontecer, enfermidades, doenças terríveis, e Deus repreendeu eles. Então é claro que nós temos que cuidar disso. Isso é consciência do ser humano. Agora tem coisas que estão fazendo que não tem nada a ver com a Escritura, não tem nada a ver com Deus. É uma ordem contrariando os mandamentos de Deus. E eu estava dizendo até na parte passada, não concluí, mas sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Venda das praias. Tem lugar que já tem até um processo que está decorrendo para ver se vai aprovação. Paga para se entrar na cidade, paga para se entrar na praia. Tudo em volta disto, o Deus deste mundo, o Deus caído, o Deus minúsculo, da nova ordem, do novo pacto global, do mundo sustentável, daqueles que estão proibindo você de fazer muitas coisas, principalmente o pobre, escravizando, tentando a redução populacional. Parece loucura, mas isso tudo é verdade. Então, tudo está em volta do Deus Mamon, daquilo que Satanás, infelizmente, ou felizmente, para que se cumpra a Escritura, Deus entregou na mão de Satanás esse mundo. Como eu estava dizendo, que tem um irmão que falou que não é nosso, que não sei o que, não, nós perdemos.
quando Adão entregou tudo na mão de Satanás, desobedecendo a Deus. Foi expulso do paraíso e agora quem está aí comandando no tempo permissivo de Deus é Satanás, o Lúcifer, o Lucinho, está comandando. E ele fala para Jesus ainda, ele pega a cita e mostra, e está escrito na palavra, Jesus não disse que não era verdade, por mais que ele seja um mentiroso, por mais que ele, Satanás, Lúcifer, seja um mentiroso, Jesus não disse é mentira. Quando ele faz lá na tentação de Jesus, Lucas capítulo 4, ele fala, olha, levou ele lá num alto monte, na estratosfera lá, na terra plana, terra plana, ó, vamos estudar a Bíblia, né? Vamos entrar em, como se diz, em parafuso por causa disso aí. Eu tenho o meu acreditar nas escrituras, e tudo que está na escritura eu creio. Até creio que se fosse o lambari que tinha engolido o Jonas, se fosse a escritura eu acreditaria. Foi uma baleia, mas se falasse que foi o lambari eu acreditaria. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Satanás levou Jesus lá no alto e mostrou todos os reinos do mundo. Mostrou essa era agora. Prédios maravilhosos, os maiores riquezas. Mostrou o poder que eles tinham, como estão tendo agora, em escravizar a humanidade. Poder do ser humano. Mostrou os poderosos. Ele disse, tudo isso te darei, Jesus, se prostrado me adorares. Isso foi o próprio diabo que disse a Jesus. Porque a mim foi entregue, disse Satanás, e eu dou a quem quiser. Jesus em nenhum momento disse, não é teu não foi entregue não. Jesus falou, ó, também está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. Deus é Deus do diabo também. O diabo é uma criatura, o diabo não é Deus. Ele se criou em si e disse, serei como Altíssimo, farei isto ou aquilo. Mas não foi. Foi expulso, foi derrubado dos céus. Ele trouxe a divisão. E aqui traz a divisão dentro da casa dos homens, que é a criação de Deus. Então, meus amados, essa é a nova ordem. E Deus vai permitir que aconteça. E tudo está na mão de Satanás. Por isso que ele ofereceu riqueza para Jesus. Tudo. Ele é tão sagaz, ele é tão desafortunado, tão miserável e pobre, que ele ofereceu aquilo que nem dele era na verdade. É que foi colocado por um período de tempo nas suas mãos. Foi entregue por um período de tempo para que se cumpra a escritura e ele seja lançado também. E já sentenciado está para o lago de fogo. Entenda você, de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, que o próprio Satanás, quando ele foi expulso, Jesus disse, eu vi Satanás cair como raio do céu. Eu vi Satanás cair. E ele desce para a terra com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Jesus já mostra para nós no Apocalipse que ele viu Satanás sendo expulso, desceu como raio, e Satanás desce com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele veio aqui na terra para o quê? Tentar e trabalhar para enganar a humanidade. E tem aqueles que merecem ser enganados porque rejeitam o Criador. Essas pessoas não entendem ou não conseguem compreender que elas são eternas, elas nunca vão deixar de existir, porque elas fazem parte de Deus. O fôlego de Deus, Deus é eterno. Então o fôlego de Deus que está em nós, que é o Espírito, que é a alma, é eterno. Não pode ser eliminadas. Não pode deixar de existir como eles falam. Como pregam certas seitas e igrejas que pregam que a alma vai deixar de existir, que vai acabar tudo. Prosseguindo aqui, irmão. Isso é mentira. Mentira de Satanás. Ele engana. E Deus permite para que se cumpra isso, porque as pessoas rejeitam o Criador. A própria palavra diz, se eu não me engano, em 1 Romanos ou Timóteo, vou deixar o versículo para vocês aí, que Deus entregou esse mundo, as pessoas, foi Deus, não foi o diabo. Deus os entregou a um sentimento perverso, porque honraram mais a criatura, honraram mais os homens, honraram mais os animais, que são imagens, escultura, idolatria, do que o Criador. Por isso Deus os entregou a um sentimento perverso, para desonrar seus corpos entre si. Por isso que existe aí o homossexualismo, existe os sodomitas e sodomitas. Existe essa ideologia de gênero. Estão lutando para ter um mundo só para eles sustentável. Agora me diga, como pode um ser masculino, no caso, dois seres masculinos, numa ilha pode continuar sustentando esse mundo? Não. Vai exterminar, vai acabar. Como pode dois seres femininos procriarem em si mesmo sem o macho?
que Deus criou, que é a família. Ambos em uma ilha vão acabar se eliminando sozinho. Vai deixar de existir. Não tem procriação. Não tem como dois ser feminino procriar. Não tem como dois ser masculino procriar. E essa ideia é acabar com essas pessoas, ou com essa criação de Deus, e levar juntamente com ele, o próprio Lúcifer, a sua sentença final e sejam lançados no lago de fogo. Como eu disse, porque as pessoas não entendem que são eternas. Elas jamais poderão desistir. Se Deus é eterno, como pode você que faz parte de Deus deixar de existir? Se você faz parte do Deus Todo-Poderoso, é o fôlego que Ele deu. Na sua sabedoria infinita, não entendemos como, mas sabemos que Ele vai dar sentença. As pessoas vão passar eternamente destituídas da glória do Senhor. Vão morar em lugares diferentes. Uns estarão no seio de Abraão, uns estarão na Nova Jerusalém, que são os, e aqueles que não quiserem estarão nas trevas, lugar de tormento, onde eles vão passar a eternidade, nunca terminar, nunca vai terminar, nunca terá um fim, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, porque rejeitaram. Não tem esse não tem como eliminar, é um mistério de Deus, ok? Bom, como eu estava dizendo, tudo está na mão do inimigo, do maligno, e assim vai suceder como está na Escritura. Então já estamos fazendo isso, venda das praias, controle da população, estão fazendo leis anticristo, são leis do anticristo, proibindo as pessoas de comer carne que faz mal e vai acabar com o mundo e não sei o quê. Então eles querem manter o mundo sustentável, o mundo eterno, como a Torre de Babel. Mas não vai prevalecer, pois a Bíblia diz que o Senhor vai destruir a terra e acabou. Ele fará novos céus, e fez, já está escrito lá, ele fez novos céus, nova terra. Tá? Então nós já vivemos hoje algumas profecias que estão na Escritura que talvez você não conheça, né? Hoje nós pagamos pela água que bebemos, aquilo que Deus deu para nós de graça. Aí você fala, não, irmão, concordo que tem que pagar água porque tem manutenção, tem tudo. Sim, até aí era legítimo, hoje já não é mais. Hoje eles venderam todo o saneamento básico, todo o sistema hídrico do Brasil para outros poderosos, para os senhores do mundo, qual eles lucram bilhões. Já não é mais um caso de social, mas agora é um caso de grana, de ganhar muito dinheiro. É o que estão fazendo, então eles ganham dinheiro. Hoje, se você, aqui em Curitiba, aqui no estado do Paraná, na Sanepar, se você gastar 1 litro de água, você paga lá a tarifa social, que dá 90 e poucos reais, 97. Se você gastar até 5 cúbicos, você paga 97. Se você gastar 1 litro, você paga 97. Se você ficar o mês todo com a casa fechada e você não gastar nada, você paga 97. Tá entendendo? É o sistema 66 da besta, é o sistema mamon, o dinheiro. Então diz aqui que nós, né, íamos pagar pela água e estamos pagando pelo fogo, pela lenha que nós fazemos a comida, que seria o gás, né? O gás é que sai praticamente de graça, é Deus que está. Só tem retirado, né, o processo, mas nós pagamos. Recentemente também vi uma matéria, se der eu vou deixar para vocês, acho que se eu não me engano, do Thiago Lima, ao qual ele disse assim, eu avisei. Lá na Índia eles estão pagando agora, porque está tão contaminado o ar, e Deus já avisou que isso ia acontecer, está avisado, tudo isso ia acontecer, águas amargas, tudo, o ar, enfim, são as potências dos céus, dos ares seriam abaladas, está acontecendo. E lá eles têm que entrar em certos lugares, digamos lá num aconchego, numa loja, ou sei lá como é que é o negócio lá, mas eles entram lá e pagam para ficar respirando. Eles pagam lá, por exemplo, por 15 minutos, por meia hora, por 1 hora, por 2 horas, quanto tempo eles quiserem, eles pagam para respirar ar puro, estão pagando. Índia começa a vender ar para sua população. A cidade recentemente declarou uma emergência por conta da alta poluição. Os bares que vendem ar cobram cerca de 499 rúpias, ou R$ 27, por apenas 15 minutos de oxigênio puro. Nós estamos ainda, como se diz, muito bem aqui no Brasil, né? Por isso que nós somos considerados o país que tem mais água doce, o país que tem a maior floresta do mundo, e alegam até querendo, né, você sabe, né, tomar de nós a Amazônia,
Por causa da riqueza, não é por causa de ser tudo isso que nós estamos falando, não. Mas, até mesmo, se eu não me engano, o ex-presidente Mourão, o vice-presidente Mourão, o ex-vice-presidente Mourão fala que a guerra do futuro seria a guerra de agora. A guerra do fim dos tempos, no caso, da guerra climáticas. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. Aguardem isso aí. Aguardem isso aí. Aguardem isso aí. E é o que estão alegando de todas as formas. Então hoje nós pagamos pela água, pagamos pelo fogo. O ar está sendo cobrado para nós respirar um ar purificado. Então, irmãos, eu vou deixar aqui alguns versículos para vocês. O que Deus deixou para nós e o que eles estão proibindo hoje. E eu vou ler para vocês o que está revelado nas Escrituras. Olha só o que diz aqui. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 29. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem sobre toda a terra e produzam semente, e todas as árvores que dão fruto com sementes, essa será o vosso alimento. Então Deus deu para toda a humanidade. Só que os poderosos, os senhores do mundo, os ricos, dominaram sobre tudo isso e agora você tem que pagar. Não é só... Lá Deus falou para Adão, vai lá cultive, né, vai lá plante, cuide e você vai comer. Ninguém vai te cobrar nada. Só que você vai trabalhar com o suor do teu rosto e vai fazer isso. Hoje, eles são donos. Sabe aquela ideia lá, eu tenho um monopólio de tal coisa, eu tenho um monopólio disso, daquilo, está registrado, você não pode usar. Então, é tudo Deus Mamon. Satanás, ele é tão sagaz que ele diz que foi entregue para ele, então ele usa agora os vasos dele. Os filhos do inimigo usam isso. Eles são filhos do opositor a Deus e falam, não, se quer usar, vai ter que ser assim, pagar. Então você acaba se tornando escravo. Daí lá, de Gênesis 1, 29, que eu li para vocês, que Deus criou todo tipo de árvore, planta e frutos para nós, de graça e na graça do Senhor Jesus. Gênesis 9, 3, ó. E tudo que se move e possui vida, vos servirá de alimento. Quem é tudo? O gado, a ovelha, o carneiro, o bode, a galinha, enfim, aqueles alimentos que Deus criou para os seus. Tudo que se move possui vida, vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei, verdura e as plantas. Ele repete lá de Gênesis 1, 29 que ele deu, e agora aqui em Gênesis 9, 3 ele torna a falar. E agora ele torna a dizer sobre os animais que ele deu para alimento. Bom, irmãos, isso é para você ver quanta informação que está acontecendo agora. A nova era, da nova ordem mundial, o World News Words, você pode observar que a nova era, o novo pacto global, o qual o Lula tem falado muito, todos falam, eles sentam, são 120, são 100 e poucos países, não sei exatamente agora o número, eles sentam e eles são os senhores do mundo. Eles já criaram leis, como eu disse, que a lei do anticristo, a lei da besta já existe e já está entre as nações, só não chegou no nosso lar ainda. Não chegou na tua casa nem na minha, por enquanto, mas vai chegar. Tem uma lei global que, se você está lá, por exemplo, na União Europeia, você tem que cumprir tudo aquilo que está na lei, senão você não pode exportar, você não pode comprar e nem vender. Então a lei 66, a lei 66 já existe, ela já está em vigor, só que ela não chegou ainda até nossos lares, mas está chegando, porque eles estão trabalhando e preparando os chips, preparando a inteligência artificial, preparando tudo para que isso venha reger e dominar toda a humanidade, todo ser humano, todos serão controlados. A Bíblia diz que será implantado o número 66 e todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, todos vão ter que obedecer. Senão não pode comprar e nem vender. Ok? Então isso já tem o começo e já está sendo agora elaborado e está sendo implantado agora já com nova tecnologia para ser implantado nos reinos. Reinos o quê? Nos países, no caso do sentido no reino familiar.
um a um, nas empresas, nos lares, no pai de família, enfim, na humanidade. Ok? Olha só o que diz aqui em 1 Timóteo, é uma das leis do anticristo que está sendo implantada. Eles têm trabalhado muito sobre esse ênfase, eles têm aplicado isso nos jornais, eles têm aplicado isso nos livros, eles têm aplicado isso para o bem melhor da população, para o bem melhor da humanidade e de ter um mundo sustentável. O que eles iriam fazer? Bom, nós estamos vendo que tudo que era errado virou certo e tudo que é certo virou errado. Tudo que vinha de Deus é errado e tudo que vem agora do inimigo das trevas é verdade, é bom. Tudo que vem é bom. Tudo que vem do inimigo é bom. Tudo que vem das trevas é bom. E tudo que vem da luz não é mal. Eles inverteram as posições. Desemprego, concordo com o senhor. Agora, aborto, legalização do aborto. Qual é a prioridade disso para o Brasil? Mas tem uma coincidência aí. Tem uma coincidência que pouca gente percebeu. Sabe quem é que está afim disso? Alguns ministros do STF e o governo Lula, meu amigo. O governo Lula sonha com isso. E não é de hoje, não. Há décadas eu acompanho o PT nesse aspecto. Ele é a favor do aborto. Total. Está aí o Conselho Nacional de Saúde. É agora, dias atrás, semanas atrás, que simplesmente o Conselho Nacional de Saúde foi lá, com a assinatura da ministra da Saúde, numa resolução aprovando o aborto e a maconha, com orientação para isso. Esse é o governo Lula que tinha assinado a carta no ano passado na eleição, dizendo que respeitaria a vida em todas as suas fases, que é contra o aborto? Absolutamente. Então, foi um estelionato eleitoral que o povo brasileiro sentiu, mas ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Porque o próprio Deus disse que o anticristo faria isso, ele mudaria as leis de Deus e mudaria os tempos. Nós estamos vivendo novas leis e novos tempos. Tempos do quê? Daquilo que Deus profetizou. Que a lei do anticristo, que a lei política, que a lei da besta, que a lei da nova era seria isso. Então, meus queridos, nós estamos vivendo esse tempo. Agora eu vou ler para vocês aqui 1 Timóteo, capítulo 4, 3. Olha só o que diz. E são líderes. Quem são líderes? Aqui inclui tudo. Presidente, reis, senadores, governadores, prefeito, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, associação de bairros, Ministério Público, lei, justiça, federal, estadual, municipal, enfim, tudo engloba aqui. São líderes que proíbem o casamento e ordenanças à abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. São líderes que vão proibir o casamento. Hoje, se você observar, não precisa mais casar. A própria lei diz que se você ficou amigado, pode ficar amigado. Fica amigado. Você juntou, passou de 6 meses, é como se fosse casado. A lei dá como você é casado. Não precisa mais casar. Não precisa ter casamento mais. A lei diz, não, nós somos a lei, nós somos o que nós dizemos o que pode e o que não pode. Então, amigo, fica amigado. Não precisa casar. Praticamente estão dizendo assim, não estão proibindo, mas vai chegar o tempo que eles vão proibir mesmo. Não vai poder casar mais. Tem aquele filme lá, o filme O Demolidor com o Sylvester Stallone. Eu coloco muitos pedacinhos, às vezes, das matérias ali que eu faço, e coloco um pedacinho dele falando sobre o casamento, sobre a comida, que eles comem carne de rato, porque não pode comer carne de gado. Tem, senhor? Não, obrigado. Eu acho que eu vou vomitar. Nossa, isso aqui é demais. Não querem provar? Só não pergunte de onde vem a carne. O que quer dizer com isso? Tá vendo alguma vaca por aqui, detetive? Esta carne é de quê? Esta carne é de rata. De rato? Isso é um rato burger? Não existe mais. Tem um monte de coisa que é proibido. A polícia é tida como mal e o bandido como solução e bem para a humanidade. É lá no filme lá, assista lá o filme O Demolidor,
com Wesley Snipes e Sylvester Stallone. Eu tenho um vídeo, eu tenho o filme, né? Comprei só para tirar as partes que tem mensagens subliminares que mostram a realidade que vivemos hoje. É um filme profético, revelado pelos, né, os tais dos grandes iluminados, ok? Bom, são líderes que proíbem o casamento e eles ordenam que se abstenha de alimentos que Deus criou para ser recebido com ação de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Eles proíbem agora, estão proibindo devagarzinho, estão implantando que não pode, tem que acabar com o gado, com o agro, temos que comer comidas feitas em laboratório. E aí, gente, preparados para o que eu vou mostrar aqui? Então bora. Sim. Não. Sim. É verdade. Larvas na comida. Não é mentira. Então estão fazendo aí uma receita muito especial. Sim, pessoal. Prepare-se para comer larvas. Não, pessoal. Isso, repito, não é para um futuro muito longo. É agora, já está sendo comercializado isso aí. Se você ver, principalmente em alguns mercados, já tem vários tipos de potinhos, saquinhos. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, né? De alimentos à base de insetos, onde são disponibilizados grilos, gafanhotos, essas larvas e muitos outros insetos para as pessoas comerem. E muitos vêm assim mesmo, né? Simplesmente é colocado ali. E aí, imagina você comer isso, que delícia! Você gosta de paçoca? Mas agora não vai ter mais paçoca, nem nada, é tudo a base de inseto. Ah lá. Ah, que delícia, hein? Eu quero comida de verdade. Bife, frango, sanduíche de queijo. Aqui. Eu quero tomar banho toda noite. E eu quero roupas de verdade. Tô aqui no Big agora, ó. E aqui as carnes já falsas. Frango falso e carne falsa. E almôndega falsa. Vou mostrar pra você. Ó, carne moída vegetal. A revolução da carne moída de plantas com textura e gosto de carne. Olha, parece carne, tem gosto de carne, mas não é carne. E olha aqui que bonitinho. Agenda 2030 da ONU, ó, para eliminar a carne, ó, versão 2030. Carne moída falsa. Vou mostrar para vocês agora que é almôndega falsa. Almôndega falsa, que não é de carne. Carne de hambúrguer falsa, inclusive defumado. Ó. E o mais interessante também, frango falso. Proteína vegetal, sabor frango. Olha isso. Cubos de frango, incrível cubo de frango 100% vegetal. Ou seja, tem gosto de frango, parece frango, mas não é frango. Devagarinho tá entrando a carne falsificada. Ó, outra. Pernil desfiado, 100% vegetal. Falso. Proteína vegetal, sabor pernil suíno. Olha só para onde a gente está caminhando. Entendeu? Só tá aumentando aqui a quantidade, ó. É a Agenda 2030 da ONU. Eles são tão caros de pau que eles já botam aqui, ó, versão 2030. Até 2030 a gente só vai comer isso aqui. Não vai existir mais carne de boi. Tudo falso. It's also one of these things, and then food modification. Now, when we spoke together, what scared me the most, you know, is that when you spoke about that they want to feed us worms, and they worm protein, and that they are creating this artificial hunger or starvation. And now I'm reading reports that they're stopping food production, like farmers have to throw out milk. And even onions, that one farmer came has said that they couldn't donate them, nothing, that they had to just let them rot. So they're stopping this food production and changing things around. And people still, you know, they can go to the supermarket and yeah, it's not being restocked as we were used to in America, but as long as they can still have something, they will hold on to it, you know, think it's gonna get better. What do you have to say on that starvation for us and that they're planning to feed us
with the warm protein and all of that is protein. So basically what is going to be allowed is 1.2 ounces of laboratory generated protein or insect, and you will be allowed 35 or 36 grams of a carbohydrate that includes no sweetener. That's like 3/4 of like of a energy bar or a granola bar every 21 days. How can That you live is on? what is going to be allowed. I'm sorry. How can human being live on this? What are they thinking? Tá proibindo. Carne no futuro vai ser artigo de luxo. Já é, né? Já é, na verdade. Mas vai ser proibido, e nessa lei da nova ordem do Pacto Global. Estão tentando implantar isso de todas as maneiras até 2030. Aí pertence a Deus, permitiu ou não, ou se vai estar realmente firmado daquilo que é o tempo de Deus, não sabemos. Mas eles querem implantar o novo Pacto Global da ONU até 2030. A inserção da ideologia de gênero, a proibição de casamento e um monte de coisa que vocês nem imaginam. Tem que estudar o assunto, é muito assunto, seriam horas e horas de vídeo para fazer para vocês. Por isso que eu vou dando pincelada, e mesmo assim meus vídeos demoram 1 hora e meia. Então eles vão proibir o casamento, vão proibir alimentos que Deus criou para ser recebido. Deus criou os alimentos e deve ser recebido com ação de graça. Nós devemos orar da graça. Obrigado, Senhor, por esse feijão, por esse arroz, por esses frutos, a laranja, a banana, enfim, as verduras, enfim. Deus criou para que receba com ação de graça pelos que são fiéis e estão firmados em quê? Na verdade, estão firmados em Jesus. Ok? É isso que está escrito, meus irmãos, que eles são líderes, e começa de todos os sentidos, desde o líder de presidente, da parte do governo meia da besta, como também da parte do jurídico ou da esfera da justiça, ok? Ó, irmãos, vou parar por aqui, já continuo na terceira fase. A carne vermelha será retirada do seu prato e o processo de substituição já começou. Você está preparado para as carnes de laboratório?